se você quer realmente que a empresa cresça, você vai ter que separar um tempo da tua vida para poder pensar estrategicamente, mesmo que você seja uma urgência ou que você esteja sozinho, né, nesse caso, e que você pense estrategicamente para depois executar. Correr e cabecear, nem o Pelé conseguiu. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do podcast da Conquer, ou Vai ou Voa. É isso mesmo, a gente está de volta agora também no formato de vídeo, sempre com bate-papo com profissionais de altíssimo nível, que eles vão compartilhar o que eles já fizeram, onde eles erraram, os aprendizados, para que você possa colocar em prática, elevar o nível do seu jogo e atingir maiores resultados. Bom, meu nome é Endel Favarin, sou um dos cofundadores da Escola Conquer e hoje tenho a honra de contar com dois convidados muito especiais que fizeram parte do primeiro episódio. Se você não assistiu, volta lá. E o papo estava tão bom que a gente precisou cortar e continuar nesse segundo episódio. Então vamos lá, vou apresentar novamente a Letícia. A Letícia Amoroso já é de casa, professora aqui da Conquer, trabalhou em gigantes internacionais como Votorantim, Mercado Livre, 99, atualmente trabalha na Walt Disney Company como CX Manager Latam, enfim, baita profissional. E temos aqui hoje também o querido Mark Tawil, creator. Muito querido. Muito querido. É. 3 vezes TEDx Speaker, palestrante, escritor e número 1 no LinkedIn Top Voices. Muito especial, gente, muito especial contar com vocês. Obrigado pela participação novamente. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês de novo. O primeiro papo foi muito gostoso, então tenho certeza que esse vai ser também. Para começar com todo vapor, já vou começar direto a uma pergunta para vocês dois, tá? Falando de um dos principais desafios da liderança do futuro e que já estamos presenciando no agora. Estatística: 81% das empresas brasileiras têm escassez de talentos e dificuldade na hora de recrutar, de contratar. A média mundial, só a título de curiosidade, é 75%. Então, a gente está um pouquinho acima da média. Na opinião de vocês, Letícia e Mark, quais são as maiores dificuldades no momento de recrutar e reter talentos no mundo que a gente vive hoje? Tem duas dificuldades, ao meu ver, que são prementes. A primeira delas é entender como funciona a cabeça do contratado. O que eu quero dizer com isso? A gente tem vivido uma questão geracional profunda que transforma, não o futuro, mas o presente do trabalho. Alinha-se a isso uma pandemia que resetou a forma como a gente trabalhava. E como se não bastasse, a gente tem um prognóstico de futuro chamado Web3, ou seja, a gente tem um mundo mais digitalizado, com experiências imersivas, uma história que só está começando. A gente está falando de metaverso, a gente está falando de NFT, a gente está falando de blockchain, ou seja, tudo isso é um caldo que é difícil de entornar. Então, você falou aqui no episódio anterior que a gente vai ter 6 profissões. E eu até brinquei, a gente vai ter 6 profissões no durante. Porque uma pessoa que dirige um carro e usa um aplicativo, ela pode fazer bolos à noite, ela pode empreender na educação. A Letícia, que é executiva de uma hipercompanhia, ela pode ser fotógrafa, ela também pode fazer bolo, ela também pode ser chefe de uma equipe de escoteiros. A gente tem múltiplos talentos. Eu acho que cada vez mais essa multipotencialidade, ela fica evidente. E o que eu acho, quando a gente fala em termos de contratação, primeiro, então, é entender, é ler para onde caminha um pouco esse mundo, para a gente saber que as novas gerações não querem trabalhar até as 11h30 da noite, quando o horário delas é até às 6, que as pessoas como um todo querem ter qualidade de vida, não querem ficar presas no trânsito, que as pessoas adquiriram novos medos e novas angústias e preocupações, e que não adianta você pagar um bom plano de saúde. Você tem empresas hoje que pagam um advogado para você discutir pensão, você tem empresas que te oferecem toda uma gama de serviços de saúde mental ou soluções para que você possa trabalhar em paz acima de tudo. Então, primeiro é ler esse cenário e identificar. E depois, a Letícia falou isso no episódio anterior, ela vai falar melhor que eu, é saber contratar. Né? É aprender a contratar. Eu, Mark, tive muitas dificuldades em contratar, porque eu tinha uma espécie... Primeiro assim, eu saí de uma cadeira de liderado para ter minha própria empresa. E o erro muito comum é, por mais que você faça cursos de gestão, você ainda pensa como funcionário. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tinha uma questão de pena. Eu tinha pena de algumas pessoas e eu contratava por pena. A pessoa vinha bater na minha porta e falava, putz, é uma situação, né? Ela vive numa situação ali de mais vulnerabilidade, vou contratar.
E isso não dá para fazer, nem as ONGs fazem isso. Você precisa capacitar as pessoas e eu não tinha máquina para capacitar. Então eu contratava, às vezes, por pena, já cometi o erro, não mais, de contratar por amizade, que é um baita de um erro. Ou seja, eu era muito legal e legal até demais. E quando eu aprendi a contratar e a demitir, porque também você precisa aprender a demitir, já era tarde demais. Eu acho que eu perdi muito tempo e perdi muito dinheiro colocando para dentro pessoas que não tinham a competência necessária para os desafios que eu tinha. E aí não é uma questão de segregar ou não segregar. É fazer o que tem que ser feito. Então, se a pessoa não tem aquela competência, mas ela tem todos os skills, e a gente não sabe, né? Porque as pessoas se vendem como alguma coisa e fazem outra. E eu não tinha como capacitar, eu acabei travando muito os meus processos por ter contratado errado. Então, hoje em dia, eu vejo dessa forma. Boa. Você falando, Marco, lembrei de um colega que estava com um problema que ele tinha dois liderados. E aí um dos liderados estava performando super mal e estava nessa linha, demite, não demite. E aí ele não sabia ir para ajudar na tomada de decisão. Falei, fulano, você tem que entender que o seu resultado é o resultado das suas duas pessoas. Se uma tá performando muito mal, 50% do seu resultado tá ruim. É isso que você quer? E aí, assim, óbvio, né? Sou super a favor de desenvolvimento e tudo isso, mas chega uma hora que você precisa garantir que você está com a pessoa certa no lugar, porque o resultado do líder é o resultado dos liderados. Sem dúvida. Né? E para a empresa, eu acho que assim, Letícia, quando a gente olha para uma equipe que não performa, de novo, claro que você pode dar chances, né? E tem que até dar chances para você chamar a pessoa, identificar, será que ela está realmente performando? Como você falou agora há pouco, será que o talento dela, o skill ou a skill é um talento técnico, como uma hard, ou é um talento socioemocional, como uma soft? Será que ela consegue fazer os dois? Às vezes não. Então, extrair o melhor é sempre o cenário mais positivo. Nem sempre dá. O problema é que não só as pessoas não extraem o melhor, ou demitem sumariamente, como aconteceu na pandemia, né? Ou ficam com o pior por questões afetivas. Eu escolhi afetivamente porque é meu amigo, é filho, e você coloca o teu sobrinho para gerir a rede social. Acho que esse é um problema ainda muito grande, especialmente nas empresas familiares. As pessoas não têm a competência para aquele cargo, mas elas ficam pela confiança. Claro que existem cargos de confiança e não de competência, mas no mínimo você precisa ter a competência para entrar. E falando de atração também, Endel, acho que hoje em dia a consistência da marca é fundamental. A gente está cansado de ver empresas que têm uma remuneração bacana, proposta boa, mas hoje em dia é muito fácil a gente acionar as pessoas que já trabalhavam nessa empresa. A gente tem um monte de site aí de avaliação, ou mesmo negócios menores. Você sempre acaba conhecendo uma pessoa que já conheceu o fulano. Então, assim, não adianta ter uma marca forte, mas que você sabe que um líder foi acusado de algum assédio. Então, a consistência da marca, para mim, é mais importante na hora de contratar do que uma ou outra proposta incrível. E para reter, o líder tem que saber qual jogador está jogando na melhor função. Não dá para colocar o goleiro de ataque e vice-versa. Óbvio que se o zagueiro for lá na área e cabecear e fizer um gol, excelente. Mas não é a competência maior dele, né? Acho que tudo se resume a uma palavra: cultura. Cultura. Perfeito. Quando você tem uma cultura forte, você começa a perceber essas nuances, né? E o time joga junto. Isso é muito comum na Conquer. Boa. Por que a cultura da Conquer é tão forte? Como é que a gente cresceu tão rápido em tão pouco tempo? Né? São 6 anos de vida, mais de 3 milhões de alunos impactados. Estamos em mais de 100 países. Surreal. Um timaço de mais de 600 pessoas, mais de 400 professores. E tendo o Joseph como sócio. Profissional, pessoa fantástica, né? Sim, que tem tô brincando. a honra de trabalhar lado a lado. Eu gosto de dizer do PPT. A nossa força está no PPT. Né? Como assim PPT? É no PowerPoint? Não, tem nada a ver com isso. Primeiro, a importância do propósito. Né? A gente já falou. Eu costumo dizer, Marco e Letícia, que a palavra porquê tem que estar no dicionário do líder diariamente. E não é só o porquê, aquele bonitão que é o propósito da empresa. Por que a gente faz o que a gente faz? Esse também é importante. A gente não vende cursos. A Conquer não vende cursos. A Conquer vende transformação de vida, transformação de carreira. A gente alavanca resultados. Mas não é só esse o porquê. Tem o porquê também no dia a dia do líder. Quando a gente pede um relatório, por exemplo, um liderado, não é simplesmente pedir um relatório. Tem que pedir um relatório e dizer o porquê você está pedindo. Isso gera um senso de pertencimento, de importância para o teu colaborador, que é essencial. Olha, eu preciso desse relatório porque com esses dados a gente vai conseguir tomar a melhor decisão, a gente vai conseguir impactar mais pessoas, a gente vai conseguir abrir mais uma unidade. Enfim, não importa. O porquê é peça essencial nos pedidos
do líder. É tão chato, né? Parece aquele líder mandão, ó, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas por que você precisa? Coloca a pessoa dentro do mesmo barco. Traga a visão para o teu colaborador. Ele é o líder do amanhã. E o terceiro ponto que muita gente deixa de fora, que também está no dicionário dos porquês, é o líder ele precisa compreender que o liderado, ainda mais nesse mundo que a gente vive, nessas novas gerações, como o Mark compartilhou, o liderado, ele enxerga a empresa, e está correto, como um meio para os sonhos dele, não como um fim. Perfeito. A gente precisa entender por que o colaborador, por que o nosso liderado, quem está junto com a gente, por que ele está ali? Qual que é a ambição dele? Qual que é o sonho dele? Qual que é o combustível dele? Exatamente. Por que ele luta ou para quem que ele luta? E a gente entender que a nossa empresa é a melhor plataforma, é o melhor meio, é servir como ponte para o futuro que ele sonha. Então, por que é uma palavra inegociável do líder, tem que fazer parte diariamente. Se você diariamente não está falando ou usando a palavra porquê, cuidado. Você pode estar sendo um líder do passado e não mais um líder da nova economia, como a gente tanto prega e tanto a gente precisa, né, para uma cultura inovadora e uma cultura eficiente e de adaptabilidade. Bom, do PPT, o primeiro P, propósito, o segundo P, foco em pessoas. Né, uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Pessoas sempre no centro, clientes sempre no centro. Não quero dizer que o cliente sempre tem razão, não é isso. Claro que ele tem razões, né? Ele tem razões, razões para acreditar. mas você tem que escutar ele. Não importa se ele tem dúvida, razão ou não, mas você sempre tem que escutar ele. Então, pessoas sempre no centro e liderados também sempre tem que estar escutando. A gente falou tanto sobre escutatória e a importância da gente estar aliás, um dos melhores cursos da Conquer. Hein? É um curso fantástico. Um dos melhores cursos da Conquer. Conheço dentro o professor bom. Conheço o professor bom. Fazer um momento de jabá aqui, dentro do Conquer Plus, que é o Netflix da Conquer, são mais de 80 cursos que você pode assistir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem de liderança, influência, produtividade, inteligência emocional, quanto que Power BI. No nosso site é uma assinatura anual de R$ 149,00. Nossa, de graça. É muito. Eu digo que é uma Ferrari que está à disposição por preço de bicicleta. Incrível. Transforma a vida. Nossos alunos falam, Mark, incrível. só pra você ter ideia, que é como descobrir o fogo, o Conquer Plus. Uau. Existe uma vida antes, uma carreira antes do Conquer Plus e uma carreira depois do Conquer Plus. Que incrível. É a caixa de ferramenta para você enfrentar todos os desafios. Escutatória está por lá. Mas, enfim, para fechar o PPT, último ponto, cultura de testes. As pessoas hoje buscam lugares onde possam ter autonomia, né? A motivação 3.0. A motivação 1.0, lá nos primórdios, era pautada em sobrevivência. Né? A gente vivia e era motivado e nosso combustível era para ter a comida, o pão, o teto de cada dia. Motivação 2.0, já antigo, era pautado em recompensas e punições. Né? Um modo bem antigo já de modelo de gestão. E hoje é o pautado na motivação 3.0, é pautado em autonomia, excelência e propósito. A autonomia faz parte de uma cultura inovadora. As pessoas querem a oportunidade de entregar, de fazer um algo a mais, de inventar, entre aspas, no bom sentido, né? De se adaptar, de ser flexível. Então, a autonomia é muito importante. Claro que a autonomia com alinhamento. Todo mundo tem que estar dentro do mesmo barco. E ainda nesse fio, gente, o movimento de escassez de profissionais acontece, inclusive, na contratação e desenvolvimento de novos líderes. Não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe transformar um profissional num líder. Mas isso tem se tornado cada vez mais difícil quando muitos profissionais, inclusive, estão fugindo, né, de cargos de liderança. Alguns motivos a gente sabe, né? Que são a preocupação com as habilidades técnicas ou até mesmo a parte psicológica que é necessário para assumir um cargo de gestão. Além do equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional, que é uma pauta, um tema cada vez mais em alta. Bom, a pergunta que eu tenho para vocês é como que a alta liderança de uma empresa pode criar um ambiente mais seguro e atrativo também para que as pessoas queiram assumir essa posição de líder. Acho que primeiro o líder tem que ter muito claro que ele tem que ter a competência de ser genuinamente preocupado com as pessoas. E aí ainda você trouxe, né? Por que os funcionários estão ali na empresa? É porque, no fundo, eles querem atingir alguma realização pessoal e os líderes têm que ser espertos, e não digo só espertos num sentido ruim, mas espertos e inteligentes para fazer essa conexão. Perfeito. Ó, você nessa posição, eu consigo te ajudar nisso, para que você atinja o seu sonho. Então, preocupação genuína com as pessoas tem que estar ali.
E acho que o segundo ponto é coletivo mais importante que o individual. E a gente falou no primeiro episódio, né, do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que traz sempre esse lema. Ó, todo mundo aqui tá para servir o Palmeiras. Todos aqui estão... o objetivo aqui é o coletivo. Então, acho que enquanto uma outra estrela brilharem, ninguém vai se sentir confortável, seguro, para estar numa posição tentando performar e fazer o seu melhor. Você vê que cada um, em um determinado momento, vai brilhar, a sua estrela vai brilhar em algum momento, nem que seja, não necessariamente agora. Você ter esse senso coletivo e saber que toda hora vai ter uma oportunidade, acho que é um segundo ponto que a liderança tem que sempre garantir. Ambiente coletivo. Concordo, aí passa pela equidade, né? Você dá uma verdadeira, se fala muito aqui de meritocracia, mas meritocracia, na verdade, no Brasil não existe, né? Porque as pessoas saem de pontos diferentes, mas talvez numa empresa isso seja mais possível. E aí, quando você fala em equidade numa empresa, é justamente, talvez, você ouvir mais as pessoas, no sentido de entender quais são os sonhos e também ser honesto o suficiente para dizer que tem pessoas que têm habilidades para ser líderes ou não. E tem pessoas que querem ser líderes ou não. O que acontece muitas vezes é não só que a pessoa ela empurra quem ela acha que deve ser líder, ou seja, eu olho para a Letícia, gosto dela e transformo ela em líder, e às vezes ela não quer ou ela não tem essa competência, mas eu meço ela com a minha régua, ou porque eu gosto dela, ou porque é mais conveniente para mim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também que a gente poucas vezes presta atenção é que o mundo mudou. Você não tem mais como prender as pessoas nas empresas. As pessoas têm outros sonhos, elas querem viajar, elas querem estudar fora, especialmente os mais novos, né? Quem tem filho quer mais tempo com a família. E o que a gente vê acontecer é, ou eles trocam isso por dinheiro, né? Eles te compram a tua agenda o tempo todo para você ficar mais e mais tempo, ou te tiranizam dizendo que o mercado está em crise e que você está saindo de uma super companhia, você está perdendo aqui para ser mais uma roda na engrenagem dos outros, quando na verdade hoje a gente sabe que tem startups que trabalham muito melhor e ganham muito mais e tem muito mais possibilidade do que verdadeiros transatlânticos. Então acho que uma visão do que se pode, do que se quer, em alinhamento de expectativa, vai ser sempre muito melhor para os dois lados. Porque existe um sentimento de traição, né? Quando você aposta, quando você paga uma faculdade, quando você, entre aspas, prepara aquela pessoa e ela está prontinha, ela vai para uma outra empresa. Você fala, formei ela aqui, né? Dei tudo para ela aqui. E, na verdade, não teve conversa. Só isso. Claro que existem momentos sensíveis, mas eu acho que falta conversa. Bom, Mark e Letícia, vamos falar de inovação agora? Bora. Então, mais de 1,4 milhão de empresas brasileiras fecharam em 2021. Ponto importante é que não basta imaginar o futuro, né? É preciso executá-lo com rapidez nesse mundo extremamente volátil, incerto, rápido, complexo e ágil que a gente vive, né? Estamos embarcando na era da coragem estratégica, pois observar para depois agir pode custar caro demais. E a pergunta aqui que eu queria fazer para vocês é como desenvolver uma liderança ambidestra, ou seja, que mantenha a gestão do negócio sem deixar a inovação de lado. Acho que a gente pode separar em dois. O primeiro, se você está exigindo do seu colaborador e é uma cultura da empresa a inovação, você precisa deixar tempo para que os colaboradores pensem nisso. Se você está só no dia a dia apagando incêndio toda hora, não dá para exigir inovação. A pessoa está com a cabeça fervendo, estourando e, obviamente, não vai sair nada de diferente ali. Ponto. E o segundo, eu não sei se vocês já ouviram falar da equipe britânica de ciclismo que ficou acho que 102, 103 anos sem ganhar um Tour de France. E aí, acabou que um ex-ciclista assumiu como diretor da equipe e eles ganharam não sei quantos Tour de France, 8 medalhas de ouro em Pequim, 8 medalhas de ouro em Londres, através da técnica do ganho marginal, que é 1% de melhoria. Pelo menos logo que eu comecei a ouvir falar de inovação, eu achava que era... disruptiva, né? Disruptiva, que era a nova roda que eu ia descobrir, o foguete da NASA. Não, e a gente esquece que a inovação são pequenas melhorias todos os dias. Perfeito. O que esse técnico fez? Ele pegou o melhor de cada uma das equipes e falou assim, você vai ganhar 1% na sua performance, você vai ganhar 1%. Então, a equipe responsável pelo sono dos atletas levava travesseiro e colchão para qualquer lugar, qualquer competição que eles iam, porque o colchão, bem adaptado ao corpo do atleta, ia melhorar 1% do sono dele, que lá na prova melhoraria não sei o quê.
o pessoal responsável pela pintura da bicicleta desenvolveu um mecanismo que a tinta meio que repele a sujeira. Então, consequentemente, um pozinho a mais na bicicleta era 1 grama a mais que ficava mais pesado. Caramba. Então, olha que legal esse conceito. A gente não precisa reinventar a roda. A gente só precisa que cada um faça um pouquinho melhor todo dia. Pô, já é inovação. Perfeito, eu concordo com você. Acho que tem uma questão aqui de auto-performance, que, aliás, é o tema do meu podcast na Jovem Pan. Auto-performance. Auto-performance é a mãe da alta performance. Então, aquele 1% que os japoneses chamam de Kaizen, ou evolução constante, é o básico do básico. Por que é o básico do básico? Porque a gente tem a mania de querer se comparar com o outro. Quando, na verdade, a comparação única, válida, é a gente com a gente mesmo. Né? Se eu estiver 1% melhor amanhã, eu só posso me comparar comigo mesmo. Não adianta eu comparar, eu estudei com a Letícia, eu sou irmão da Letícia, eu sou irmão gêmeo da Letícia. Eu não vou ter os mesmos resultados que a Letícia, porque é uma outra história, uma outra cultura, um outro gene, um outro DNA. Então a comparação que eu tenho que fazer é comigo mesmo. Quando você tem aquela pirâmide simples e antiga pra caramba, que é estratégia no alto, no meio tático, embaixo operacional, você está querendo dizer o seguinte, que lá no alto da torre você precisa de alguém que tem uma estratégia, uma visão maior e que vai contagiar, não contaminar, mas contagiar todo mundo. Você tem o tático, que é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, é palmeirense, não? Ah, roxa. Por isso que você está aí confabulando. Mas o Abel Ferreira, por exemplo, ele tem uma visão estratégica, mas ele também é o coach. Aliás, o arroba dele é coach Abel Ferreira, né? E é o quê? É o técnico, ou seja, o técnico, o tático, o cara que está na beira do campo dando as ordens. E os jogadores são a operação. Quando você tem um jogador que tem uma visão melhor de jogo, pega um Pelé, um Raí, um próprio Neymar, ou você pega um Cristiano Ronaldo e o Messi, são caras que têm o quê? Visão de jogo. Então ele já tem uma estratégia maior. Então é muito simples. Enquanto você está na estratégia, não dá para você fazer o operacional. Eu fazia muito isso, e é um erro que eu cometi, mas eu não tinha braço. Então, eu pensava a minha agência, mas eu ia lá, escrevia, respondia para o cliente, mas eu também dava ordem e recebia. Era o caos. Então, a minha sugestão é, se você quer realmente que a empresa cresça, você vai ter que separar um tempo da tua vida para poder pensar estrategicamente, mesmo que você seja uma urgência, ou que você esteja sozinho, né, nesse caso, e que você pense estrategicamente para depois executar. Correr e cabecear, nem o Pelé conseguiu. Então, o esporte, a Letícia citou muito aqui, embora seja palmeirense, está tudo bem, que você está bem, tem que aproveitar. O esporte nos traz muitos exemplos. Né, de como pensar estrategicamente, de como executar e de como fazer também essa ida e volta. Porque só quem está no campo pode alimentar o técnico e também a visão do clube para dizer o seguinte, a gente está fazendo acontecer, você tem que aprender com a gente. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Nem todo liderado pode ser líder, mas o bom líder com certeza foi um bom liderado. E falando um pouquinho da minha área, que é Customer Experience, um ponto que a gente sempre procura fazer é ouvir os agentes de atendimento. As ideias que eles têm são melhores do que qualquer gerente de produto, qualquer head de produto, porque quem está ali no dia a dia executando é o agente de atendimento, que está vendo as dores dos clientes e tal. Então, eu estou falando na parte de Customer Experience, mas acho que para qualquer âmbito do negócio, se você tem uma pessoa que faz a tarefa todo dia, com certeza ela quer melhorar essa tarefa. Dá voz para essa pessoa, a escutativa que o Marco falou tão bem, e é dali que vão vir ideias para as inovações. E aí a gente volta para o ponto que a gente falou, eu já não sei se foi nesse episódio no anterior, que é construir um produto ou serviço com o cliente, focado na dor, escutando. Acho que essa é uma das mágicas, né, para a gente continuar inovando. Né? Que, na verdade, é exatamente como conflui o mundo atual. Se você parar para pensar, e puxa, ninguém melhor que a Letícia para falar disso, na questão dos dados... Né? Então, eu sei, por exemplo, que a Letícia, toda vez que ela vai no shopping, ela para em tal horário, ela frequenta essas lojas, ela gosta de cor rosa, não adianta meter uma camiseta vermelha para ela. Ficar forçando, compre vermelho, é muito mais fácil ela comprar alguma coisa que ela gosta. Então, quanto mais a gente sentir essas respostas por parte das pessoas, claro que transformando em dados, eu tenho certeza que a Walt Disney Company já fazia isso antes até dos dados, né? Com base nos feedbacks e tal, você consegue proporcionar o quê? Experiência. Acho que esse é o foco. Né? A gente tem uma melhor experiência com base no que a gente quer. A reserva faz muito bem isso. Para que ficar lançando coleções e coleções e coleções, empurrando o goela abaixo do cliente, coisas que eles não querem? Talvez seja melhor ouvir essa molecada e pensar o seguinte, a molecada de 20 anos de idade, geração Z,
Você já é millennial, né? Você tem quantos anos? 31. 30, millennial. Mas a geração Z é uma geração que usa roupa larga, super larga. Então eu, por exemplo, estou tendo dificuldade em comprar porque isso está contaminando e não contagiando as outras roupas. Então você vai hoje, chama super size. Você vai nas lojas, tem tudo super size. A bermuda larga, e eu gosto de roupa mais justa, para valorizar esse corpo maravilhoso que eu tenho. Então, você tem um problema, né? Só que se a reserva não escuta as novas gerações, não sente, por exemplo, que a molecada gosta de pantufa, não sente, por exemplo, que o óculos da rapaziada do funk é Juliette, ela não adianta, ela não vai vender. Porque ela vai colocar coisas na praça e não é mais compre batom, né? Que você vai empurrando. É a Abra Felicidade, da Coca-Cola. Né? A felicidade é tua. E eu, a Coca-Cola, sou ali um agente para melhorar o teu dia. Acho que é mais ou menos por aí. Fantástico, Marco. O papo tá bom, mas precisamos caminhar para o final. Que E eu pena. queria fechar com um bate-bola bem rápido com vocês, que é aquele quadro que vocês já conheceram no último episódio, que é o momento ou vai ou voa. Topam? Super. Bora. O Maravilha. que você queria que eu falasse? Que eu vou levar? Não, agora para mim acabou. As regras vocês já sabem, é uma pergunta que a gente espera uma resposta bem direta, bem objetiva de vocês. Combinado? Bora. Feito. O episódio anterior, eu lembro que a Letícia começou e achei uma sacanagem isso. E eu vou devolver agora. E quem não. vai começar é o Ladies Marco. first. Obrigada, acho ótimo. Justíssimo. Ladies first. Então, marca a bola é com você Vamos lá. primeiro, dessa vez. Vamos lá. Quando o assunto é líder que provoca inovação, você lembra de quem? Que nome vem na tua cabeça, Marco? Não sei. Não sei te dizer. Cara, eu passei por tantas lideranças e por tantas pessoas que seria injusto eu vir com aquela frase clichê, eu sou a média das 5 pessoas com quem eu ando. Eu não tenho um líder específico para te dizer. Eu acho que eu sou composto por muitas lideranças e por muitos exemplos simples de pessoas que eu cruzo na rua ou que eu vejo uma frase. Não tem um modelo, um role model de uma pessoa só. Neste momento, por exemplo, eu vejo muito a Letícia como mulher e muito você como homem. Então, Que legal. muito relativo. Dificultou a tua resposta Nossa, agora, demais, Letícia. demais. Se quiser, E eu também pulo, não fui inclusive. rápido, também não fui rápido, né? Letícia, depois desse comentário brilhante do nosso comunicador aqui, Mark Will, você gostaria de responder essa pergunta? Acho que eu vou trazer só 2 nomes que vieram à minha cabeça. A Luísa Trajano e o Fred Trajano. Porque acho que a duplinha também caiu muito bem. A Luísa com todo o propósito, o princípio, barriga no balcão, toda essa cultura que ela trouxe. E o Fred, né, fazendo esse gancho com toda a inovação que ele E essa proporcionou. mistura é poderosa, né? Demais, demais. Não, e ela é orgulhosa dele, né? Muito. Também com o filho daquele, até eu, né? Que legal, que legal. Acho que essa mistura de liderança, né? Um líder tal tem essa competência, o outro líder tem essa. Acho que puxar o melhor de cada um, ninguém vai ser bom em tudo. Perfeito. Então, essa duplinha acho que me inspira. As diferenças nos fortalecem, né? Isso é muito bom. Bom, agora, Mark, de volta para você. Quais marcas você mais admira pelo propósito que elas expressam? Primeiro eu preciso falar uma coisa rápida, não me matem. A gente precisa parar com a ditadura do propósito. Nem tudo é propósito. Tem marcas que são maravilhosas e que não tem uma frase na parede, e tem marcas que vendem um propósito que são completamente tiranas. Vou pegar um exemplo aqui, então, que está próximo, que é o Walt Disney. Acho que toda criança, não vou dizer toda, porque não é uma unanimidade, como qualquer empresa, mas assim, muitas das crianças da minha geração e de outras gerações há décadas têm em Walt Disney uma empresa que provoca esse tipo de encantamento. E aí eu acho que vai além da liderança. Eu acho que é você transformar, como vocês transformam a educação, gerações e gerações. E para você poder manter isso, você precisa inovar o tempo todo, você precisa respirar os ares o tempo todo, mantendo o mais difícil, que é o DNA, que são os valores da marca, que é a manutenção ali do que inspirou num primeiro momento. Acho que o Walt Disney é um exemplo clássico disso. Boa, que bom que não fui eu que falei, é o melhor da Disney. Não, mas eu aceito as entradas para o parque do ano que vem. Uma marca que tem me surpreendido positivamente é a Dengo. Eu outro dia ganhei de uma amiga um chocolate. E antes de chegar no chocolate, eu já estava toda feliz, porque eu sabia que aquela experiência tinha ajudado uma comunidade, que a embalagem era reciclada. Então, acho que linkar tudo isso, né? Não só a parte do romantizar o propósito, né? Como o Mark trouxe bem, mas se você, através do consumo de um chocolate, consegue ajudar a sua comunidade, Perfeito. que bacana. Tem uma frase do Steven Sartorelli, né, que é o CEO da Dengo, que ele diz que o mundo não precisa de mais marcas, precisa de negócios de mais impacto. Eu sou super fã
da Dengo. Eles fazem parte do Sistema B, que é o que eu cheguei a fazer parte também, e o conceito do Sistema B, aliás, você pode trazer aqui a liderança do Sistema B, que é um grupo chamado Movimento B, empresas melhores para o mundo e não só do mundo. Que legal. Inclusive o CEO da Dengo é um dos professores do nosso MBA de liderança e gestão incrível. de pessoas aqui. Uma propagandinha rápida, abriu na Faria Lima um prédio de 3 andares da Dengo, em que você pode ver o chocolate sendo feito lá. E agora a gente vai para a próxima pergunta do Momento Vai ou Voa. Complete a frase: um bom líder é quem tem? Leveza, autoridade, exemplo para dar e, acima de tudo, humanidade. Excelente, Mark. Agora contigo, Letícia. Vou repetir a frase do primeiro episódio. Cabeça fria, coração quente. Boa. Agora sim, para fechar, um livro para quem quer se tornar um líder mais preparado para o futuro. Começa você, vai. Tá Deixa eu bom. pensar aqui, vai. Deixa eu pensar. Sacanagem. Não, eu reli recentemente esse livro do Bob Iger, que acho que eu citei ele no primeiro episódio, Onde os Sonhos Acontecem. Ele compartilha os aprendizados que ele teve ao longo de 10 ou 15 anos sendo CEO da Disney. E é muito legal, porque ele mostra ali a vulnerabilidade dele, que nem sempre ele acertou. E foi difícil para um cara como ele, né, conseguir efetivamente o papel de CEO. Então, você se identifica ali com os perrengues, com as dificuldades. Então, super recomendo e tem muito aprendizado aí nesse livro, Onde os Sonhos Acontecem. Eu não quero indicar um livro. Eu quero indicar, então, um autor, que é o Yuval Harari. O Yuval Harari, ele tem feito inúmeras crônicas, aparições, podcasts. Ele traz uma coisa que é fundamental, que é a visão de mundo. Eu acho que o líder não necessariamente precisa se alimentar só de questões ou inovações ou beber de fontes como Jack Welch ou Steve Jobs, necessariamente, que aliás são sempre homens, né? Diga-se de passagem. A gente fala pouco da liderança feminina, que é maravilhosa, e a gente tem um exemplo aqui que é a Letícia. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para não se retroalimentar de velhos conceitos. E o Yuval Harari, como historiador, ele fala muito da fotografia do tempo, que é, na verdade, a história, que é quando você faz estudar as transformações para você poder entender o que está acontecendo. Se você parar para pensar, o mundo é muito cíclico. Claro que as armas mudam, o computador muda, mas os grandes movimentos, as grandes transformações passam mais ou menos pelas mesmas coisas. Então, estudar a história, rever como o mundo caminhou lá atrás, para a gente poder dar passos mais sólidos para frente e entender que o mundo é muito cíclico. Não é à toa que a Terra gira, pelo menos para mim, né? Tem muita gente que acredita que a Terra é plana, mas que a Terra gira e a gente volta a se encontrar. Fantástico. Eu vou aproveitar e deixar minha indicação também, tá, de livro, que está no descritivo desse episódio. É um e-book da Conquer para líderes, é gratuito para você baixar. Vou baixar. Se chama Leadership Report. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre macro tendências de gestão, liderança e inovação para colocar tudo o que você ouviu nesse episódio e no episódio anterior em prática. Então não perde essa oportunidade. Bom, agora a gente chega ao fim desse segundo episódio. Queria agradecer mais uma vez Mark e Letícia pela presença. Foi incrível, fantástico. Muitos aprendizados. Queria que vocês compartilhassem também aonde os nossos seguidores, quem está nos escutando, ouvindo, podem acompanhar vocês nas redes sociais. Bom, eu estou no LinkedIn, Letícia Amoroso. Eu estou em todas as redes sociais como @MarkTawil, Mark com C, Tawil, T-A-W-I-L. Fantástico. E também quero deixar aqui o @Escola Conquer para você que está nos escutando acompanhar a gente nas redes sociais, seja Instagram, YouTube, Spotify, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Conquer, que vai gerar muito valor para você e vai fazer você voar ainda mais alto e alavancar a sua carreira. E bom, para a gente fechar com chave de ouro, Momento ou Vai ou Voa, né? Vocês já participaram Você pediu pra gente cantar. no primeiro episódio. Dá uma palhinha. Agora vocês já sabem como é que funciona. Quem está nos acompanhando pode nos acompanhar também nesse grito de guerra, que é o grito de guerra da Conquer, que é o Vai ou Voa. Bora lá? Bora. Então vamos. 3, 2, 1. Ou vai ou voa! Valeu, gente. Tamo Valeu. junto. Obrigado, Marco. Obrigado, Letícia. E até a próxima.